Olá, querido, querida, bem-vindos a essa série Casos de Constelação Familiar, de uma forma bem suave, gostosa, leve, um bate-papo leve, suave, mas profundo, revelador, onde nós vamos olhar para soluções e nós então vamos nos firmar na força criativa que todos temos. E se você realmente for abençoado e tocado com essa história, com esse caso, compartilhe com algum amigo. Mas primeiro, receba as bênçãos dessa história. E hoje eu vou lhes contar, através da constelação, o caso do Bento. O Bento foi um querido em que eu precisei fazer uma longa viagem para atendê-lo. Ele não morava aqui e eu fui no consultório de uma amiga no Paraná e lá eu o recebi. Quando eu recebi, ele já se apresentou dizendo assim: eu sou o homem das dores. Uau! Sim, ele era um fisioterapeuta, um professor universitário, e ele tinha dores em todo o corpo dele todo doía, todas as articulações. E sim, quando existe uma dor assim tão profunda, e o nosso corpo, ele é um mensageiro da nossa alma. Algo muito precioso estava querendo se revelar, querendo se mostrar a ele. Estava lá no secreto, no escondido. Um homem forte, um homem bonito, jovem ainda, acho que uns 50 anos, mas tudo nele doía. Eu falei, ok, então assente-se aqui e nós vamos olhar para isso. Primeira coisa que eu perguntei a ele: entre em contato com essa dor. E ele disse que ele não conseguia dizer onde é que estava a dor no seu corpo, mas era o corpo todo. Então eu peguei um representante, eu trabalho com âncoras, né? E coloquei diante dele esse representante. E pedi para que ele pudesse ficar olhando. E ele ficou ali olhando. Vou imaginar que ele está aqui, tá? Ó, vou imaginar que ele esteja aqui. Cadê? Opa, não temos aqui aqui. Ele olhando para esse representante que era a dor, que estava em todo o seu corpo. E depois de um tempo, dele ficar contemplando, ali muito, muito tenso, muito tenso. Eu perguntei a ele: quem será que representa essa dor no seu corpo? E ele imediatamente falou: meu pai. E ali na sala onde eu estava com a minha outra companheira, consteladora também, eu pedi para que ela ficasse de pé diante dele. Então imagine essa minha companheira, né? Aqui diante dele, vou colocar aqui no alto, porque ela ficou realmente no alto, representando o pai. E aí ele olhava para essa dor e agora ele podia olhar para o pai. E é isso que acontece. E essa é a pergunta. Quando temos uma dor assim, para onde olha a minha criança? E ele olhava para o pai. E aí então, esse representante da dor não precisava mais estar aqui, porque estava claro que a dor dele estava conectada com esse amor profundo que ele tecia, guardava secretamente pelo papai dele. Aí depois de um tempo ali, eu perguntei a ele: o que aconteceu com seu papai? Ele disse: ele morreu. Morreu quando eu era uma adolescente. E eu nunca aceitei a morte do meu pai. Ok. Você consegue perceber que não aceitar a morte do seu pai não mudou nada? E isso adoeceu você? Sim, mas ele estava ali duro, rígido, preso àquela dor. Eu falei: isso aqui já não é mais dor, Bento. Isso aqui já é uma opção pelo sofrimento. As dores são inevitáveis, mas o sofrimento, ele é evitável. Olhe para a morte do seu pai e olhe para o seu pai e perceba se você consegue dizer: papai, eu sinto muito a sua saudade. Foi possível dizer:
Papai, eu queria tanto que você não tivesse morrido. Papai, eu queria que você estivesse comigo. E ele foi dizendo essas palavras de ajuda a partir daquilo que eu via no seu semblante. Até que eu disse a ele, diga para o seu pai, sim, agora eu concordo e aceito que o tempo que você ficou comigo, com a mamãe, com os meus irmãos, foi o suficiente. E aí ele disse, não, olhou para mim e falou, não, isso eu não consigo dizer. Não foi o suficiente. Ok, eu aguardei mais um pouco. E aquela constelação não continuava. Até que a representante do pai realmente caiu no chão. E era realmente o pai morto. E assim que ele olhou para o pai morto, ele estava muito ainda enrijecido, parecia que as dores aumentavam ainda mais no corpo dele. E eu não sabia qual o próximo passo. E aí eu também entrei naquele silêncio, naquele profundo, e eu ouvi lá no fundo da minha alma, do meu coração, um conto. Mas não um conto completo, era uma porção de conto. E eu pedi licença para aquele momento que não dava nem para chegar perto, tão denso que era. Um silêncio profundo, sabe aquele silêncio da alma, que se você pegar uma faca você corta até? Era assim que estava a situação. E eu lembrei então do Bert, que dizia, quando algo está assim tão forte, tão denso, tanta dor, aguarde por um conto. E esse conto chegou no meu coração. E eu então pedi a ele licença. Com todo cuidado falei assim, Bento, eu posso te contar uma história? E ele fez com a cabeça assim, ó, olhando fixamente para o pai ali morto. Aí eu contei uma história pequena, que tem em um dos livros do Bert, que o título é Para Onde Olham Nossas Crianças? Onde está o coração das nossas crianças? E é a história de um viajante que estava num trem e em cima num daqueles compartimentos do trem tinham duas pessoas, um bilhete, um em cima e um embaixo. E ali houve uma conversa, uma história. E eu fui contando essa história para ele. E ele, de repente, foi ficando um pouquinho mais leve na sua expressão física, corporal. E à medida que eu ia narrando essa história, eu olhei e eu olhando para ele, uma lágrima grossa escorreu pelo olho dele. E ele então suspirou profundamente e olhou para mim e disse, essa história era a história que o meu pai contava quando eu era criança. Olhe só a beleza que é quando alguém se abre para realmente trazer uma solução para a sua vida. Essa história veio no meu coração, eu não sabia, mas ele sabia. E quando eu narrei essa história, o campo ficou, aquele momento ficou tenso, ficou totalmente leve. Ele respirou profundamente e me agradeceu. E encerrou ali a constelação e eu percebi que nada mais era preciso ser dito, porque o que ele viu, o que ele sentiu e o que ele ouviu era o suficiente para ele continuar seguindo a sua vida, reverenciando a morte do pai e reverenciando a vida dele. E aquele homem das dores seguiu o seu caminho. Tocou em você essa constelação? Eu espero que sim. Quem sabe você possa compartilhar com algum amigo que também esteja vivendo um momento de dor que se transformou num profundo sofrimento. É possível sair com esse olhar amoroso, respeitoso e reverente, como o Bento.